Ô Guilherme, ainda falando sobre essa questão da Premier League como exemplo de liga, você foi uma pessoa que participou bastante das reuniões sobre a Libra e tudo mais. Inclusive, o Bahia até demorou a se posicionar depois que você deu uma recuada nesse assunto. A Libra pensa em tomar modelos parecidos? Como é que você tem observado toda essa construção da Libra e também junto com o Forte Futebol, que é outro expoente que está aparecendo aí para essa renovação? Sim, eu acho que a Liga do Futebol Brasileiro está na hora de acontecer. Né? 2025 aí a gente tem agora o ciclo final de contratos já fechados até 2024, então os contratos atuais de TV, isso é um balizador de mercado. Né? Então a Liga ela pode acontecer a partir do momento que os principais contratos estão em ciclos finais, e é o caso do contrato de TV com a Globo, mas a gente entende que 2025 o futebol brasileiro precisa de uma liga e vai ser uma pena se não acontecer. Mas eu estou muito confiante que vai acontecer. Né? O Bahia demorou para aderir, foi o último clube a aderir a um dos blocos, mas lembrando que em 2021 eu estava na linha absolutamente de frente da formação da liga no futebol brasileiro. Por que se afastou? Porque o Bahia caiu para a Série B, primeira coisa, e eu precisava cuidar do meu clube. Eu não podia estar cuidando de um projeto de liga e com o meu clube não fazendo o dever de casa. Que líder de clube é esse que está preocupado com a liga e não arruma a própria cozinha, né? Então, eu dei um passo atrás. Houve uma crise em 2021, lá no momento que a gente estava quase fechando uma liga pelos próprios clubes. Infelizmente, no final, houve uma briga e a gente... Que briga foi essa? Não, foi uma briga, na verdade, que eu até participei, né? Houve um desentendimento meu com o presidente do Atlético Paranaense, Mário Petralha. A gente teve uma divergência, depois até a gente se falou novamente, se entendeu e tudo, mas a gente, naquele momento, houve um problema que o projeto ficou paralisado, né? A partir dali, logo depois, o Bahia sofreu com o rebaixamento, né? Então, o Bahia teve um ano muito ruim ali na reta final. E eu decidi o seguinte, meu amigo, eu tenho que fazer meu dever de casa. Eu tenho que ter vergonha do que aconteceu na minha cozinha, eu tenho que arrumar a minha cozinha. E eu posso voltar a discutir liga no futebol brasileiro, posso voltar a me envolver se eu resolver os meus problemas. E aí, em 2022, eu fiz questão assim, de não me envolver em nenhuma coisa de futebol nacional e o foco foi voltar para a Série A e fazer a SAF. Foram os meus dois grandes objetivos e eu sou muito determinado. Assim. Eu falei assim, janeiro de 2022, a gente estava numa crise profunda, o rebaixamento em dezembro, janeiro mal no Campeonato Baiano, fevereiro mal no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste, março a mesma coisa. E eu precisava estar focado, porque se tem uma coisa que eu sei fazer na minha vida é focar, trabalhar, me dedicar, me disciplinar a um objetivo. E eu falei, eu vou subir o Bahia, vou colocar o Bahia de volta na Série A junto com toda a equipe. Quando eu falo eu, é um projeto coletivo, mas eu ali na liderança. E a SAF. E a gente conseguiu fazer isso, o que em 2023 me permitiu voltar a uma discussão da Libra, da Liga do Futebol Brasileiro, e a gente escolheu aderir à Libra porque a gente entendeu que hoje é o projeto mais consistente. Você sente que os clubes estão engajados de fato em construir essa liga? E qual a sua expectativa em relação à convergência, que você já falou algumas vezes, da Libra com a Forte Futebol? Eu sinto sim que os clubes estão engajados, tanto do lado da Libra quanto do Forte Futebol. São dois projetos que têm engajamento, têm discussão, e ambos têm várias razões e vários problemas. E eu acredito na convergência sim. Hoje, a minha avaliação é que talvez se os clubes estivessem discutindo isso de maneira um pouco mais reta de um para o outro, sem a presença de tantos players financeiros ao redor, né? Porque aí juntam um monte de, os que eles chamam de advisor, de um monte de coisa. Interesse envolvido. Muitos interesses. E que é normal, né? É normal num projeto dessa dimensão. Mas eu acredito muito sim, na conciliação e acho que ela vai acontecer. Enquanto bom negociador, o que o presidente Belintani vai brigar pelo Bahia nessa liga? Olha, eu acho, Luiz, que antes da gente pensar em brigar pelo Bahia, a gente tem que brigar pela própria liga. Se cada presidente entrar pensando em brigar pelo próprio clube, a liga não vai acontecer. Então, a primeira perspectiva é assim, o bolo precisa crescer. Quer dizer, hoje, o bolo financeiro do futebol brasileiro é de 2 bi de reais aproximadamente. A gente imagina que com a liga e com a organização de campeonato um pouco diferente, isso possa saltar para 4 já no primeiro ano, em 2025. Então, fatalmente, o tamanho econômico do futebol brasileiro tende a crescer muito com a liga. E aí, numa divisão que nunca vai ser perfeita e justa, mas em qualquer que seja, ela já vai ser maior para todo mundo. Todo mundo vai ter mais potencial de investimento. Então, assim, a cabeça tem que ser, num primeiro momento, pensar na liga e no coletivo e, paralelamente ou secundariamente, pensar no bolo individual de cada clube.
É lógico que eu estou com um olho no peixe e outro no gato, né? A gente olha para o todo e olha especificamente para o Bahia, mas eu entendo que a discussão de momento é como fazer com que o projeto seja mais consistente e como criar critérios justos de divisão. Em vez de dizer assim, você está me dando 35, eu quero 40. A discussão não pode ser essa. A discussão é quanto vale o peso do torcedor no estádio, quanto vale o peso de um pay-per-view, quanto vale o peso de uma audiência. E depois, estabelecidos esses critérios, a gente vai para quanto cada um ganha. Os clubes muito grandes, vou citar Flamengo e Corinthians, que são as duas maiores torcidas do Brasil, eles são uma dificuldade, um entrave para a formação desse tipo de projeto como as ligas? Sempre são. Sempre são porque os clubes economicamente mais poderosos, eles se acostumaram em um modelo que veio muito do modelo Globo, de ter uma fatia significativamente maior do que os outros. Então, se você olhar o pay-per-view hoje, por exemplo, Flamengo e Corinthians, eles abocanham entre 30% e 40% do pay-per-view do futebol brasileiro. É injusto, é desigual e não corresponde nem ao tamanho das torcidas de fato, nem, mesmo que correspondesse, nem significariam um campeonato mais equilibrado, que no final das contas é um melhor produto. Então, a gente precisa sim romper com a lógica de clubes muitíssimo poderosos e outros que vão na Série A e já batem e voltam para a Série B porque não tem nenhuma condição econômica de permanecer. Então, uma das discussões é o tal do múltiplo, né? A diferença de valor a ser recebida entre o primeiro colocado e o último colocado. Então, se discute, por exemplo, que um múltiplo referência seria de 3,5 vezes. Significa que se um clube ganha R$100 mil sendo o último colocado, o primeiro colocado deverá ganhar no máximo R$350 mil. Ou seja, esse múltiplo é uma referência de saúde financeira do produto Liga de Futebol. Regionalizando um pouco o papo, falando um pouquinho de Liga do Nordeste, que é uma que você se envolve bastante, participa das reuniões, inclusive acompanhei uma, e teve toda aquela celeuma, toda aquela polêmica, e hoje a gente vê muitas críticas em relação à competição, por conta de transmissão, por conta de como ela está sendo cuidada. Hoje, como é que o Bahia observa essa situação e qual tem sido a conversa com o Edinaldo em relação a essa questão da Liga? Ulisses, eu acho que os clubes foram pouco cuidadosos com a Liga do Nordeste. O Bahia se inclui? Claro, claro. A gente fez essa autocrítica. Você veja que por alguns anos, em 2018, se você for lembrar, e você tem boa memória, 2018 eu fui muito criticado porque critiquei demais a Copa do Nordeste. Eu cheguei a dizer que eu não sabia se o Bahia ia participar em 2018. Por quê? Porque o modelo estava errado. Era um modelo de 4 grupos, que ele não priorizava uma dinâmica maior da competição, que a competição tinha receita muito reduzida. E a partir de 2018, que a gente foi insistir, eu fiquei de chato na história, fiquei de brigão. E ao mesmo tempo que você fala que eu sou conciliador, sou negociador, eu também compro as brigas que precisam ser compradas. Por conta daquele movimento de 2018, a competição mudou, com 2 grupos, a Copa dos Clássicos, cresceu muito a receita. E audiência também. E não foi só uma luta minha, foi uma luta de vários clubes, mas de certa forma eu fui muito, como eu botei muito a cara ali, eu fui muito criticado em 2018. E em 2022, final de 2022, a gente fazia reuniões sequenciadas da Liga e eu vi ali, de certa forma, uma carência de uma maior, digamos assim, participação dos clubes nas decisões. Esvaziamento da Liga? Não era um esvaziamento, era uma concentração, talvez, na figura do presidente, que era Alex Portela, e na empresa que fazia o desenvolvimento do negócio, que era a Live Mode. Eu sentia mesmo falta de transparência. Eu não estou aqui acusando ninguém, para ficar bem claro, certo? Não estou acusando ninguém de nada. Mas a gente não tinha prestação de contas da associação há anos. Inclusive, os clubes não tinham acesso ao contrato. Nada. A gente não sabia quanto tinha na conta. Então, assim, as reuniões da Liga, da associação, eram convocadas por um e-mail da Live Mode. Então, assim, até onde vai a associação e até onde vai a empresa? É como se eu tivesse uma associação de clubes no Brasil e a Globo me convidasse para a reunião da associação de clubes. É a mesma coisa. E eu comecei a ficar incomodado com isso e fomos fazendo alguns questionamentos, perguntando coisas. Gerou uma situação de briga, mesmo porque a gente ainda não tem a prestação de contas, né, da competição. E repito, não estou acusando ninguém, não é desonestidade, não estou falando nada disso.
Mas houve um descuido e a responsabilidade é nossa, dos clubes, porque a gente não exigiu isso em momento nenhum. Então isso gerou um problema e que está resultando numa rescisão amigável do contrato, é o que deve acontecer entre a associação que a gente chama de liga e a Live Mode, e cada um vai para o seu caminho. A Live Mode tem bons projetos, é muito boa no que faz, tem uma responsabilidade grande pelo produto que foi construído, né? É um bom produto. É um bom produto, né? É um bom produto e parte disso pela competência da Live Mode, mas ser apenas competente da formulação de produto não é suficiente para que a gente tenha tranquilidade, nós clubes, no futuro dessa relação. Então, assim, infelizmente, um mês antes da Copa do Nordeste, um mês e meio, a competição desse ano está sentindo um pouco isso, redes sociais, problema de exposição do produto, uma série de outras coisas. Há uma dificuldade de saber onde o jogo está sendo transmitido, se vai ser transmitido. É isso, é uma pena, porque, de certa forma, essa cisão aconteceu um mês e meio antes da competição, mas às vezes é bom dar um passo atrás para dar dois para frente. Você vê uma perspectiva de, a partir de 2024, uma melhoria? Eu não tenho a menor dúvida disso. Uma competição que tem condição de permanecer como uma das grandes competições do Brasil? Claro, Fernando, inclusive com o crescimento do valor. Isso é muito importante. Porque aqui eu vou dizer assim, eu falava isso muito entre os presidentes, assim, nós temos que aproveitar que temos um presidente da CBF que é nordestino. Porque é o seguinte, eu nunca vi a Copa do Nordeste ser debatida na CBF com tanta intensidade, com tanto volume de horas de dedicação do próprio presidente para o problema, como eu vi dessa vez. E no momento que a gente teve um problema de relação ali com a Live Mode, né, aquela coisa da própria renúncia do presidente Alex Portela, o presidente Rinaldo chegou e falou assim, eu garanto que se tiver problema financeiro na competição nesse primeiro ano, a CBF vai garantir que vocês não vão receber menos do que recebiam. Se precisar, a CBF vai complementar. Não vai receber menos do que recebiam. E não só veio isso, como virá um valor razoavelmente maior do que a gente tinha. Então, por mais que a competição esteja escondida no pay-per-view ainda, porque não tem o produto ideal, por mais que as redes sociais não estejam sendo usadas como era, no final das contas, para o bolso do clube, já nesse ano de crise, de transição, nós vamos receber mais do que recebíamos. E não é porque a CBF está aportando, não. É porque a gente conseguiu desenvolver um novo modelo de contrato em um mês e meio que vai gerar mais receita do que os clubes tinham antes. Em um mês e meio. Então, assim, de um jeito ou de outro, esse ano de transição já vai ser economicamente para os clubes melhor do que eram os outros anos. Isso é um dado muito importante, mostra a força da competição, mas mostra, de certa forma, que a competição podia mais economicamente para os clubes. Porque vejo, para finalizar esse raciocínio, os clubes de São Paulo, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo, Ferroviário de Araraquara, Inter de Limeira, eles recebem mais pelo Campeonato Paulista do que o Bahia recebe pela Copa do Nordeste, ou o Ceará recebe pela Copa do Nordeste, ou o Sport recebe pela Copa do Nordeste.